Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas de novo à segunda parte dessa aula. Vocês lembram do vídeo anterior? A travessia do nosso amigo cientista. O coleguinha teve que fazer um monte de coisas para conseguir estimar a média populacional com precisão, né? De fato, ele percebeu que fazendo uma amostragem repetitiva da população e calculando a média das médias, ele conseguiu uma estimativa bem precisa da média populacional. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade dos cientistas, né? O nosso amigo cientista ele tem alguns problemas, tá? Ele tem falta de tempo para ir para o campo eternamente calcular 150, para ir para o campo fazer 150 amostras, 200 amostras iguais. E além disso, ele tem falta de dinheiro para fazer amostras inúmeras e poder conseguir uma boa estimativa da sua média populacional. A realidade dele é que ele, no máximo, ele vai conseguir uma amostra. Com boa sorte, um N grande dessa amostra, 200, 300, 500. Mas nunca vai conseguir muito mais do que isso. Então, o bom é que o nosso amiguinho, ele conhece estatística. E ele sabe que ele pode fazer inferência usando um modelo probabilístico, porque ele também conhece o teorema do limite central, que vimos na aula passada. Um desses modelos, que é o modelo mais usado, é a distribuição de probabilidades gaussiana. Essa distribuição ela se caracteriza porque ela é simétrica, tá? Então, os valores dessa distribuição estão centrados de forma simétrica ao redor da média. E a maior probabilidade de acontecer os valores são valores próximos à média. Valores muito extremos são menos prováveis. Essa distribuição ela tem dois parâmetros fundamentais que a descrevem: a média e o desvio padrão. De fato, vocês devem ter ouvido essa distribuição por outros nomes que ela tem. Por exemplo, uma distribuição normal ou uma curva Z. Chama-se distribuição normal, ou curva Z, é aquela gaussiana que está centrada com média 0 e desvio padrão 1. Essa curva tem muitos anos de estudo e a gente conhece a probabilidade de quase todos os valores de essa distribuição, ou pelo menos entre os valores mais extremos que podem ser calculados. Por exemplo, a gente sabe que entre um desvio padrão a mais ou a menos do que a média, encontram-se ou podem encontrar-se 68,26% dos valores. E a gente sabe que o 95,44% das probabilidades de acontecer são valores entre 2 e menos 2 desvios padrões. Ou seja, que entre 2 desvios padrões e menos 2 desvios padrões da média, ubica-se mais ou menos o 95,44% das probabilidades, das chances de acontecer esses valores. Ela tem um pequeno detalhe, tá? Vocês pensarão, tá, mas por que eu não sei o 100%? Onde que estão 100% das probabilidades? É que ela é uma curva que vai desde menos infinito até infinito. Então ela não tem como conhecer o 100% das probabilidades, tá? Porque ela é uma distribuição contínua que está cotada entre menos infinito e infinito. O máximo que eu posso fazer é aproximações cada vez mais precisas. Por exemplo, quanto é o 99,9999999% das probabilidades. Elas se encontram aonde? Nossa, elas devem se encontrar em valores muito extremos, certo? E a outra distribuição de probabilidades que serve como modelo probabilístico
é a distribuição t-student, que ela é bem parecida com a distribuição gaussiana. É só que ela é uma distribuição baseada em amostras, com n-1 graus de liberdade, ou seja, que ela depende do tamanho amostral. E a curtose dela, quanto ela é achatada, depende do tamanho amostral. E ela, além disso, tem média 0 e desvio padrão 1. Aqui eu estou diferenciando média como x bar e desvio padrão como S, porque eu estou falando das estimativas amostrais, já que ela é uma distribuição que depende do tamanho amostral. Então, por exemplo, essa curva aqui, ela é uma distribuição t-student. Aqui a vermelha é com 1 grau de liberdade, né? Vejam como ela é. Com 3 graus de liberdade, ela se torna mais fina. Com 20 graus de liberdade, ela se torna mais fina ainda. Uma característica que ela tem é que, à medida que aumenta o tamanho amostral, ela tende a uma gaussiana. Então, quando nós utilizamos esses modelos probabilísticos, nós fazemos uma inferência que precisa o manejo da incerteza. Vocês lembram disso, do vídeo passado? O que é o manejo da incerteza? É basicamente, devido a que a gente está trabalhando com uma curva que é infinita, né, e que eu não consigo conhecer a totalidade da distribuição de probabilidades delas, eu preciso acotar, botar umas cotas de lado e lado dessa curva para eu mais ou menos estimar a chance de errar na minha estimativa do meu parâmetro, tá? Isso, em estatística, chama-se alfa, que é basicamente a máxima chance de eu errar na estimativa do meu parâmetro utilizando um modelo probabilístico. E o inverso desse alfa a gente vai chamar de confiança, tendo muita confiança. Então, como é que essa inferência probabilística funciona utilizando os modelos probabilísticos ou a distribuição de probabilidades que a gente viu na parte passada da aula? É basicamente, tá? Por exemplo, se eu defino um alfa de 0,05, ou seja, apenas um 5% de chance de errar, eu conheço os valores que estão dentro desses limites, porque essa curva é muito bem estudada. Então eu posso saber qual o valor de probabilidades que está, ou quais são as cotas probabilísticas que estão a 0,05 e 0,05 de cada lado da curva, né? Porque a minha chance é 0,05, então, como ela é simétrica, eu tenho que separar esse valor em dois. A metade para o valor positivo e a metade para o valor negativo. Então, eu conheço esse número. Essa curva é muito bem estudada. No passado, a gente trabalhava com umas tabelas enormes, né? Agora o R, você pede esse número para o R devolve para você. Então, se eu posso conhecer isso, eu posso fazer uma aproximação matemática utilizando esses valores para estimar o meu parâmetro. Ou, pelo menos, para estimar um intervalo de confiança desse meu parâmetro. É basicamente como se nós voltássemos para aquele nosso exemplo do cientista e o nosso cientista pegasse todas as médias que ele juntou e fizesse um corte no 95% da frequência. Ele cortasse aqui um pedacinho do percentil, o percentil 2,5, e aqui ele cortasse o outro pedacinho do percentil e basicamente estimasse o percentil 97,5. Então, ele pode falar, tá aqui, ó. A maior frequência dos dados está entre 4,5 e 5,56. Mas a gente não pode fazer isso, então precisa
uma equação, né? Uma aproximação matemática. Então, por isso que a gente calcula intervalos de confiança utilizando uma equação. E a equação para os intervalos de confiança com uma distribuição t de student é a seguinte. Vocês veem essa equação e às vezes se assustam. Todas as equações se assustam um pouco. Mas ela não é tão complicada. Vocês vão ver. Essa equação, vamos destrinchar essa equação. Tá? Então, esse primeiro elemento da equação é a média. Tá? Então, eu estou calculando o intervalo de confiança para a média. Esse segundo elemento é um valor de t de uma curva padrão com n-1 graus de liberdade para alfa médio, multiplicado pelo desvio padrão da minha amostra e dividido pela raiz do tamanho amostral. Esse componente do desvio padrão dividido pela raiz do tamanho amostral é o que se conhece como erro padrão. Então, o nosso cientista, ele foi para o campo e pegou só uma amostra, mas ele pegou uma amostra com n de 120. Aí ele foi e calculou a média, que deu 4,725, e o desvio padrão, que deu 2,85. Então ele foi lá no R e ele investigou que uma curva t para n-1, ou seja, 119 graus de liberdade, e alfa de 0,05, ela está cortada nos extremos, nos valores de menos 1,98 e 1,98. Então, ele aplicou a equação e ele pode falar: com 95% de confiança, eu posso dizer que a média da minha população está entre 4,21 e 5,25. Ele estimou um intervalo inferior e superior dentro do qual se encontra a média populacional. Então, é isso. Hoje, vocês aprenderam como estimar um parâmetro utilizando intervalos de confiança. Por enquanto, pode que não pareça muito útil, mas na próxima aula, quando vocês vejam como testar hipótese estatística, ele vai cobrar muito sentido. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, me escrevem nos comentários. Tá? Até a próxima.